Cidade Alerta de volta, comunicando para você nesta sexta-feira, 18 horas, 6 da noite, mais 53 minutos, com muita informação, viu? Sergipana foi agredida pelo ex-companheiro no Paraná enquanto estava grávida dele. Na época, ela denunciou e foi protegida por uma medida protetiva. Mas agora ela está de volta a Sergipe e denuncia que continua sendo ameaçada pelo homem, que é pai do filho. Vamos entender melhor essa história com o Vinícius Mecenas, está aqui na tela já, aparece conosco. Vinícius, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Que situação absurda, né, Vinícius? Agora sim, Lucas, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Inadmissível essa situação, né, Lucas? Vamos começar do começo, sendo bem redundante mesmo. Bom, essas agressões, né, psicológicas, patrimoniais, começaram há 3 anos atrás. Né? À época ela não estava nem gestante ainda. Eu estou inclusive aqui com ela. Se a gente já puder abrir aí para estar mostrando quem é a Alquísia, uma mulher de 36 anos. À época ela não estava nem gestante ainda, Lucas, quando essas agressões começaram. Quando ela soube que estava grávida, aí pronto. Né? Tudo só piorou, foi por água abaixo. E é justamente sobre esse assunto que eu queria conversar contigo, Alquísia, porque essas agressões agora elas permanecem. Você já teve essa criança que tem aí uma média pouco mais de 2 anos, né? E as agressões elas continuam. Mas anteriormente, o que é que ele lhe dizia? Como é que funcionava, né, essas agressões para com sua pessoa lá no Paraná? Pelo que eu entendi, você trabalhava lá no estado em um dos municípios, ele trabalhava em outro e foi nessa convivência que acabou tendo esses entendimentos, né? Sim, então lá no Paraná eu já sofri assim, agressão psicológica, ele não deixava nem eu ter contato com meus amigos mais, né, que eu teria que excluir as redes sociais. E foi questões assim que ele me chamava de nomes, né, que eu estava ficando feia, ia me depredando, né. Foi quando eu fiquei gestante e ele achou que estava sobre o meu poder, né, e partiu com agressão, veio me agredir fisicamente e eu saí correndo, né, peguei o carro, ele entrou no carro, eu saí do carro, aí eu entrei novamente quando ele saiu e arrastei o carro, gestante, e foi quando ele mesmo disse que ficou apreensivo de alguém ter visto e a polícia chegar lá a todo tempo, né? Foi quando eu vim para cá, para Aracaju, para os meus familiares, com 5 meses de gestação. Ele veio para cá quando eu estava com 7 meses de gestação, dizendo que ia vir dar um apoio para um cara que ia ser avô, um amigo que ia ser o avô. Então, nessa vinda para cá, eu gestante de 7 meses, eu tinha informado que eu não queria vê-lo, né? E mesmo assim ele veio, mandou mais de 30 fotos dele. Foi quando minha irmã, que é psicóloga, ela viu que isso era uma agressão psicológica para eu estar relembrando uma situação. E foi quando eu entrei aqui com a medida protetiva, prestei um novo BO, né, o segundo BO, o primeiro foi lá no Paraná, né, e até então ele veio agora para cá se utilizar da criança, né, uma criança que tem hoje 2 anos de idade, né, que um acordo que foi imposto pelo juiz, um acordo brutal, né, sem considerar o estudo social, que no próprio estudo social diz que essa convivência tem que ser compassada por uma criança que tem um pai como um estranho, um pai que vem, um pai que desaparece. Então, é um acordo que não é do meu consentimento. Eu sofri coação pelo juiz em aceitar, porque sempre os acordos que foram colocados na 28ª, né, do Santa Maria, eu fui coagida. Ou você aceita ou você perde a guarda. Ou você aceita ou você perde a guarda. Um acordo que não vai de acordo com as condições de um menor, que na época tinha 1 ano de idade, não considerando minha medida protetiva, né? Então, é uma situação que eu estou pedindo, né, às autoridades dos direitos humanos para que venha entender meu caso, né, e que seja prevalecido o direito da criança. Agora vem cá, só para que a gente entenda, porque é uma história muito extensa, são muitas minúcias, né? Pelo que a gente entendeu, então você, antes mesmo de dar a luz, você já tinha voltado até aqui a capital sergipana, né? Para ter, portanto, o seu filho. E aí nesse processo, né, todo, há alguns meses atrás, foi que ele decidiu voltar para o estado. E aí nesse retorno é que ele continuou essas ameaças. Ele veio para cá dizendo que era uma folga de 8 dias, né? E ele foi se estendendo, eu não sabia que ele estava morando no estado. Então era um acordo que foi feito lá atrás
com a criança que tinha na época 10 meses, né, um acordo que estava... prevalecia quando ele morava fora do estado. Então, ele veio para cá por uma semana de férias, foi se estendendo por um mês, estendendo 2 meses, 3 meses, e a 28ª toda sabia que ele estava morando no estado, somente eu que não sabia. Então, foi um acordo que não estava mais viável de levar uma criança de 1 ano de idade, dia sim, dia não, sendo que tudo era pelos meus custos, né? Eu dei a referência que ele buscasse uma pessoa para ficar nessa diligência, ele se negou, disse que toda a situação de arcar com os custos era minha. Então, eu não tinha condições, eu estava desempregada, de estar arcando com R$50, dia sim, dia não, para levar a criança ao shopping Jardim. Alquísia, você falou em relação a boletim de ocorrência. Já foram prestados algum? E quando a gente fala em boletim de ocorrência, o famoso BO, né, a gente fala também em relação à medida protetiva, que inclusive chegou a ser quebrada por esse homem, né? Na terça-feira, a gente não esperava que ele estava na redondeza do bairro, porque dentro do acordo da convivência com o filho, ele tem que comparecer a cada 15 dias na sexta-feira para buscar a criança. E eu fui surpreendida com a ligação da coordenação do colégio, que na terça-feira do dia 30 ele estava na escola, sendo que no meu horário de almoço eu vou buscar a criança ou a avó, que também é sobre uma medida protetiva, ou outros familiares que também estão sobre a medida protetiva. Então, até então, a gente não tinha conhecimento que ele estava lá no colégio, só pela ligação da coordenação. Isso é que a gente sabe, mas eu temo dele estar pela redondeza, mesmo assim, sem a gente saber, né? Então, é uma coisa que eu tenho medo, sim, eu tenho medo, eu temo pela vida minha, pela vida do meu filho. Agora, é importante a gente falar desse amparo. Muito é dito, né, em relação a esse amparo, a esse acolhimento, né, principalmente por parte da vítima. Só que, pelo que a gente está entendendo aqui, não está acontecendo isso, né? Tendo em vista que a gente entende, né, que essa criança ela precisa crescer e saber quem é o pai, quem é a mãe. É claro que ela precisa ter esse discernimento, mas como a própria Alquísia ela falou, é preciso ter um estudo, porque a criança ela tem menos de 3 anos de idade. E é justamente esse o questionamento que vocês estão fazendo, né, em prol do crescimento e do desenvolvimento intelectual da criança. Teve um estudo social que está dentro do processo, onde a própria assistente social relata que essa convivência tem que ser paulatina e não de uma forma bruta, como foi imposta, como foi colocada num acordo, né, imposto por um juiz, né? Então, por mais que diga, você aceitou, não aceitei, o meu advogado não quis dar voz, né? Quando eu quis me pronunciar, o juiz mandou eu calar a boca e que não queria me ouvir, chamou a parte de bipolar. Então, tem certas coisas que às vezes a gente vai correndo, vai para um lado, vai para outro e a gente não tem resposta. E você que parece a louca, você que parece a que está errada. E não é isso, eu estou lutando pelo direito do meu filho, o direito dele crescer, né, que é uma criança que está em desenvolvimento. O direito de paz sempre foi resguardado, mas da forma, né, que seja do bem pela criança. Você está sendo amparada juridicamente? Não. Não estou sendo, inclusive já sofri violência na 28ª, eu não tenho cara mais de entrar nessa 28ª, né? Inclusive eu tenho relatos, né, pessoas que falam que não quer que se pronunciar, que ele vive direto com a assessora do juiz. Então, a audiência foi baseada, o juiz foi parcial, totalmente a favor do genitor, sem considerar os que estavam nos autos, né? A gente conta aqui com uma gama muito grande de telespectadores, então vira e mexe, a gente conta com o apoio de quem está aí do outro lado. A gente já percebeu que é uma história extensa, que essa mulher está em luta pela justiça e pela segurança dela e de toda a família, do filho, da mãe, da tia, que está todo mundo inclusive aqui com a gente. Então assim, se você que está aí do outro lado, né, e está, né, querendo ser voluntário de alguma forma, eu sei que a gente tem hoje a Defensoria Pública, mas a gente conta também com nossa gama aqui de telespectadores. Então, caso você que está vendo esse caso aqui e quer se voluntariar, eu queria inclusive, Alquísia, que você deixasse o seu contato, né, aqui, né, para que se porventura alguém sentir, possa entrar e acompanhar o seu caso. O meu telefone é 99642-1339.
Olha, muito obrigado por suas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente volta a estar trazendo aqui ao longo da nossa programação, viu, Lucas? Obrigado, Vinícius, pela informação, pelas informações. Dê um abraço no Kesley, seu cinegrafista hoje, que é o aniversariante do dia. Um abraço, Kesley. Parabéns pelo seu profissionalismo também.